Crowdfunding, venture capital, outro tipo de operações. Porquê é que nós haveremos de aplicar dinheiro neste tipo de operações e não colocar todas as nossas poupanças, por exemplo, só em depósitos a prazo? Olhe, é isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais uma edição de Capital de Sucesso. O Capital de Sucesso é um programa novo aqui do canal Acordo Dinheiro, mas quer dizer, é novo, mas já tem aqui peso. E ele serve para quê? Para nós explicarmos às empresas como é que se podem financiar, ou melhor, como é que podem financiar a sua atividade sem precisarem de estar obcecadas com aquela relação das empresas que é tradicional com a banca. Não quer dizer que a gente tenha nada contra a banca, como sabe, já fizemos aqui, ainda disse isto no programa passado, já fizemos um programa com o Banco de Fomento. É verdade que o Banco de Fomento é um banco diferente dos outros bancos, mas a nossa preocupação qual é que é que as empresas percebam que há outras formas de financiamento que não necessariamente aquela relação tradicional que existe com a banca. Ora, no programa passado fomos à Venture Capital. Esta semana vamos pegar nisto do ponto de vista do investidor. Não é? Como você sabe, o nosso parceiro neste programa é a Flexsteel e a Raise, mas muitas vezes nas operações que se fazem, o que se convence é outros investidores, potenciais investidores, que estejam dispostos a colocar dinheiro num determinado projeto. E é isso que vamos tentar perceber hoje. Porque é que quem está do outro lado tem tendência ou tem apetência a colocar o seu dinheiro em negócios que até à partida nem sequer conhece. Bom, como sabe também, semanalmente costuma estar comigo a Adriana, não está, e o Alberto, está o Alberto aqui comigo hoje, está o Vasco Marques Freitas, que é um dos tais investidores. Alberto, porquê é que pegámos nesta parte aqui do investidor, do programa de hoje? Eu diria que face àquilo que tem sido estas duas últimas semanas de grande tensão nos mercados, é importante as pessoas perceberem um pouco como é que no seu dia-a-dia podem organizar as suas carteiras e não estar tão expostas a esta volatilidade de mercado. E cada vez mais, e não querendo estar a tirar aqui o protagonismo a quem sabe, mas cada vez mais aquilo que as tendências nos têm demonstrado é que a nossa atividade, ou seja, o chamado private debit, o investimento, portanto o crédito a empresas, o crédito privado, é que tem um impacto cada vez mais nas carteiras numa ótica positiva daquilo que hão de ser os resultados futuros ou permanentes. Porque todos sabemos, e os livros ensinam-nos isso, que os investimentos de médio e longo prazo são aqueles que nós devemos ter como consciência, porque no médio e longo prazo tudo cria valor. Mas a verdade é que nós somos emocionais. E muitas vezes os investimentos que fazemos são irracionais. E quando estamos a crescer, estamos todos satisfeitos e confortáveis, mas quando o mercado nos prega alguma partida, ou por questões políticas ou de natureza de saúde pública, fica tudo nervoso. É isso mesmo. E achamos que fazia sentido hoje trazer o Vasco para, em viva voz, poder falar daquilo que é a sua competência e explicar um pouco aos nossos investidores, aos nossos ouvintes, como é que devemos olhar para os nossos investimentos e passar estas fases menos positivas. Vasco, isto é uma forma diferente de olhar para a perspectiva de investimento, não é? Sem dúvida. Acho que aqui no campo do private debt, a Raise está aqui a democratizar um espaço muito importante, na minha opinião, até enquanto investidor, e aqui se calhar um disclaimer útil, sou investidor aqui da Raise e aqui de todo o ecossistema da Flexsteel, por isso, acredito bastante nesta proposta de valor e lá está, retornos ajustados pelo risco, e no fim do dia é isso que um investidor procura, é o nosso produto, digamos assim. Vocês foram um dos investidores na Flexsteel? Sim, sou um investidor na Flexsteel e montei uma operação em que outros investidores que confiam em mim e, aliás, acima de tudo, que confiam no trabalho que o Alberto e a sua equipa está a fazer, e sim, investimos. E também já investiram noutros projetos que são tratados e trabalhados pela Flexsteel? Sim. O que é que vos leva a fazer isso? Muito bem, está tudo. Temos aqui um caso muito, no fim do dia, é que retornos estão em cima da mesa, a capacidade para acrescentar valor e depois se a oportunidade está lá. E acho que nós estamos a viver, e vamos ver aqui um pouco mais à frente, acho que a oportunidade e o momento dos ativos alternativos, e acho que aqui parabéns também ao Camilo e a este programa em particular, aqui dos alternativos, porque acho que está a abrir um espaço e uma janela de oportunidade
que é muito importante, investidores e que não era tradicional. Exatamente, que normalmente estão muito mais focados em ativos tradicionais, ou seja, ações e obrigações transacionadas em mercados organizados, ou no caso das obrigações, quando estamos a falar de linhas direitas, mercados OTC, mas que têm um mercado secundário muito ativo. Okay? Quando estamos a falar de alternativos, vamos muitas vezes para domínios, para mercados menos eficientes, onde a capacidade dos gestores, sim, se calhar em termos um bocadinho mais técnicos, a capacidade para gerar alfa, okay? Para gerar melhores retornos ajustados pelo risco e no fim do dia, e numa capacidade enquanto investidor profissional, é isso que me interessa, não é só ter um retorno alto, mas se tiver que pagar um preço muito alto por isso, em termos de volatilidade, e, aliás, como estes dias estão a provar... Estamos a ver há várias semanas. Exatamente, várias semanas há aqui de grande volatilidade, e lá está, numa carteira diversificada, e se pudesse... a diversificação acaba por ser sempre, se calhar, o único almoço grátis que nós temos nos mercados. E parece-me que hoje em dia há muita informação que se banaliza. Estar diversificado não é ter só uma carteira com 20 ações ou com 5 fundos de ações, e um investidor muitas vezes tende a acreditar que está diversificado dessa forma. Aqui a importância é mais estar diversificado por classes de ativos, okay? Com correlações que são menos do que perfeitas. Às vezes, no caso deste do Private Debt, a correlação é mesmo muito baixa. Okay? E é aí que acrescenta valor, especialmente nestes ciclos emocionais que todos os investidores percorrem, e passamos muitas vezes aqui de momentos de ganância extrema para outros que rapidamente passamos para o pânico. Que é o que temos vivido nas últimas Exatamente. Semanas. E ativos como este acabam por oferecer muita estabilidade à carteira. Sim. E no fim de contas tem a ver com negócios em concreto. Sim. Alberto, nós temos aqui um quadro muito interessante, aliás um gráfico de case muito interessante que tem a ver com esta, que explica mais ou menos bem a questão dos ativos alternativos. O que é que estamos aqui a falar? Eu diria que quando nós olhamos para este gráfico, e sem querer tomar aqui a palavra do Vasco, até porque esta informação, e para que fique claro, é da inteira responsabilidade do Vasco, portanto não foi de forma alguma imposta ou tratada por nós, não, exceto aquele gráfico da rentabilidade de qualquer investidor de raise. Eu diria que aqui permite um bocadinho explicar a forma como o mercado está a evoluir, nomeadamente naquelas entidades de referência de mercado. E a fonte é o UBS, digamos assim, e é o reporte de 2024, para que as pessoas percebam de que não somos nós que estamos a inventar nada, portanto não estamos a descobrir aqui, não, estamos a olhar para aquilo que de melhor se faz neste mundo e qual é o posicionamento que essas entidades de referência começam a ter e a olhar, nomeadamente para estes ditos alternativos. Há bocado o Vasco falava em private debt, que representa 2%, não é, Vasco? Mas temos aqui outras classes de ativos. Eu, se pudesse, Camilo, muito bem. Este é um estudo de referência aqui no setor do Wealth Management, da UBS. Basicamente é aqui um inquérito, umas centenas largas, este último à volta de 360 family offices. Okay, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de investidores muito sofisticados, muitas vezes aqui controlam patrimónios na casa das largas centenas de milhões ou mesmo milhares de milhões, e esta capacidade, como é óbvio, traz-lhes um leque de opções muito vasto, ou seja, em termos mais técnicos, um opportunity set que estes investidores têm, que é o mais abrangente possível. E depois vemos aqui esse pie, este gráfico ilustra a alocação média dos ativos, o asset allocation da média destes fundos. Então aqui várias coisas, desde private equity, direct investment, fundos de fundos, não é? Cash, o rendimento fixo, ou seja, obrigações, e também, naturalmente, ações, não é? E depois depois as zonas geográficas. Sim, eu se calhar destacaria aqui, porque nós no universo, ali mais à direita, estão o que são os ativos tradicionais, ações e obrigações, e curiosamente aquela soma, se considerássemos uma carteira inteira, que provavelmente é o opportunity set, ou seja, os alvos de investimento da generalidade dos investidores, são só ações e obrigações. Aqueles 28 mais 19 daria o equivalente a uma carteira de 60-40, que é um dos portfólios modelo mais democratizados, mais generalizados. O que vemos neste tipo de investidores é que isso representa apenas, e mais o cash, 58% da carteira. Temos depois
42% nos alternativos. Dentro dos alternativos temos aí alguns ativos mais exóticos, por exemplo, e com muito menos líquidos ainda, a arte, por exemplo, okay? Mas, e não por acaso, está completamente entrosado com a proposta de valor tanto da Flexsteel como da Raise, os alternativos. O Private Debt, o Camilo faz muito bem, okay, em isolar, 2%, está a crescer, ok? Está a crescer. Está a crescer, é um mercado que se está a crescer rapidamente. Aliás, a Raise trabalha nessa área. Exatamente. E está a democratizar este espaço, porque também convém deixar isto um pouco claro. Normalmente, para estes family offices, estas oportunidades de private debt são muitas vezes, exigem tickets, ou seja, investimentos mínimos muito altos. Quem origina este tipo de oportunidades. No caso da Raise, estamos muitas vezes a falar de investimentos em que os investidores que estão na plataforma com dezenas ou centenas de euros. Sim, são valores baixos e muito baixos. Até ajuda a limitar o risco, digamos assim. Também, completamente de acordo, mas o facto de abrir este mercado e de democratizar toda uma classe de ativos. Isso é interessante. Alberto, o objetivo no futuro aqui é, obviamente, aumentar este 2%, neste caso do Private Debt. Sim, até porque estes 2% dito assim parece um valor insignificante, em termos relativos mas em termos absolutos é brutal. Em termos de valor, exatamente, é brutal. Já é elevado. A boa notícia é que está tudo por fazer, há um caminho e uma oportunidade enorme e cada vez mais, e fruto também destas oscilações de mercado, e este investimento, ou esta tipologia de investimento começa a ganhar adeptos. E isto tem uma razão de ser, e acho que o próprio histórico que a Raise tem demonstrado ao longo destes anos da sua existência apresenta e permite perfeitamente demonstrar isso. Porquê? Porque quando nós estamos a trabalhar num mercado que é um mercado, neste caso, de renda fixa, taxa fixa, em que eu, ao longo dos diversos períodos, consigo manter a taxa de juros num determinado patamar e controlar, que este é que é o grande objetivo e o grande desafio, e controlar as imparidades, ou seja, a possibilidade de incobrável desse investimento. Ou seja, crédito mal parado. Crédito mal parado, exatamente. Nós conseguimos estar sempre com nível de rentabilidade acima do mercado. Alberto, nós temos aqui um gráfico, como eu dizia há bocadinho, que eu acho que é muito elucidativo. Isto, a base é 2015, né? Foi quando apareceu a plataforma Raise. Exatamente. E o que é que significam estes números? Eu olho para a reta, para mim, já vejo a reta sempre a subir. Isto significa o quê? Isto significa que isto são dados estatísticos da própria plataforma e são dados públicos e portanto, irregulares. Ou seja, aqui não é possibilidade de aldrabar. Não tem como. E fazem parte dos relatórios e contas da sociedade, e portanto o que nós conseguimos ver aqui é que qualquer investidor que tivesse entrado naquela data e já descontando todos os imprevistos pelo caminho. Sim. E os imprevistos é o tal crédito mal parado, portanto, que é 2%? Não, que está neste momento o write-off da plataforma está em 0,4%, portanto está abaixo está a ver ainda melhor do que eu tinha dito. O que significa que qualquer investidor, e se tiver esta lógica de diversificar, se tivesse subscrito todos os empréstimos que estavam disponíveis na plataforma ao longo deste período, tinha acumulado uma rentabilidade extraordinária ao longo destes últimos anos. No fundo estamos a falar de 10 anos de histórico, 10 anos de informação que nos permite perceber que também no médio e longo prazo faz sentido este tal alternativo fazer parte das nossas carteiras. Porquê? É de estabilidade que estamos aqui a falar. O Alberto teria alcançado uma rentabilidade de 78,4%. No acumulado, exatamente. Se estivesse presente nestas desde operações o início, todas. exatamente. E a taxa de write-offs, ou seja, de problemas de crédito aqui é de 0,4%. E já está incorporado nesta taxa que aqui refere no gráfico. Portanto, isto é uma belíssima forma de explicar às pessoas que há outras formas de rentabilizar o seu dinheiro. Exatamente. Para além dos depósitos a prazo. São investimentos completamente dispares, cada um deles com o seu nível de risco, mas lá está, esta lógica de diversificação de carteiras e principalmente em alturas como estas, de grande volatilidade em que os mercados estão muito tensos, lá está. Esta capacidade de ter uma renda fixa e é uma taxa de juro perfeitamente definida, eu penso que é um excelente investimento e um excelente retorno para qualquer investidor. Vasco, quais são as perspectivas para este mercado no futuro? Estamos a falar de 10 anos. São de crescimento, eu diria que
e pegando, se calhar às vezes a melhor forma de prever o futuro é olhar para o passado. Okay? E aqui no caso este gráfico acaba por tangibilizar o que é a proposta de valor da Raise para os seus investidores. E aqui quando nós olhamos para esta taxa média anual de 5.9 e depois eu quando olho para aqui enquanto até profissional do setor, aqui do wealth management, aqui há alguns detalhes que não posso não sublinhar. A consistência, okay? Todos os anos positivos, não é fácil encontrar fact sheets com todos os anos positivos e ao longo deste período de análise vivemos aqui episódios, temos aqui várias fases do ciclo económico, expansão, recessão, aquele grande choque que todos nos lembramos bem da pandemia. Quer dizer, e aqui é uma plataforma com este tamanho, okay, capaz de gerar estes retornos com todos estes testes, parece-me que à medida que se profissionaliza e que cresce, acho que é mais do que expectável, especialmente num ambiente de taxas de juros mais altas, até provavelmente isto poderá melhorar, pelo menos essa é a minha expectativa enquanto investidor. Vasco, o que é que nós podemos dizer a quem nos está a ver e que tem sempre aquela pancada aos depósitos a prazo ou então o investimento em ações? Acho que toda a gente tem que perceber quais são os seus objetivos de investimento, perceber qual é a sua capacidade para suportar risco. Agora, parece-me que isto faz sentido em todas as carteiras de investimento. Okay? É uma solução com muito mérito porque este tipo de retornos ajustados ao risco, porque isto já são rentabilidades líquidas, parecem-me muito atrativas. Alberto, isto, podemos dizer às pessoas, este é mais uma forma de rentabilizarem as suas poupanças. Sem dúvida. Ou seja, não ponham tudo no mesmo cesto, mas esta pode ser um dos cestos, não é? Sem dúvida. E lá está, os depósitos a prazo também fazem falta, e se pensarmos naquele gráfico que há bocadinho apresentamos, vamos chamar o gráfico de queijo. Exatamente. Sim, cá está. Acaba por ser os tais ali, quando olhamos para ali o cash, que é o dinheiro, são os tais 10%, mas não coloquem ou não devem colocar tudo em cash. Portanto, temos que ter esta competência e se não a tivermos, vamos procurá-la, a pessoas que são capazes de nos ajudar a rentabilizar as nossas poupanças. Claro que sim. Bem, já percebeu porque é que serviu o programa de hoje. Nós até agora temos estado a falar de operações concretas. A nossa preocupação é trazer quem está do outro lado e está disponível para financiar, porque é que deve fazer e, sobretudo, a forma como o deve fazer. No fim de contas, estamos aqui a apresentar formas alternativas de nós aplicarmos a nossa poupança. Quero agradecer ao Vasco e ao Alberto e lembrar sempre que nós vamos para o ar a partir de agora à quinta-feira e, portanto, conto consigo no próximo programa. Muito obrigado.